Vamos falar um pouquinho sobre a fraude no INSS, porque hoje 6 centrais sindicais divulgaram uma nota em apoio a Frei Chico, o irmão mais velho de Lula, que se viu envolvido, principalmente pela imprensa, é bom que se diga isso, no escândalo das fraudes no INSS. Frei Chico é vice-presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, que é uma das entidades investigadas por fazerem descontos ilegais na folha de pagamentos dos aposentados. Agora, notem que o Sindinap não foi alvo de busca e apreensão. O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, inclusive disse para a Elô, a gente mostrou aqui na sexta-feira, em entrevista, que Frei Chico não é alvo da Polícia Federal. Mas a imprensa vem destacando o nome de Frei Chico no escândalo. Olha o que diz um trecho da carta das centrais sindicais. Eu vou ler aqui para a gente. Acompanhamos estarrecidos as notícias sobre as fraudes no INSS. Primeiro, pela roubalheira que atinge aposentados e pensionistas. Segundo, pelas distorções que permeiam o noticiário, que de forma maliciosa tenta relacionar entidades e pessoas alheias ao caso com o objetivo de promover ataques políticos e antissindicais. Manifestamos também nosso apoio e defesa ao metalúrgico aposentado José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que por meio de manipulações e desinformação típicas da extrema-direita, tornou-se indevidamente alvo desse noticiário tendencioso. Heloísa Vilela. Tendencioso é pouco, né? Mas é impressionante, né? No primeiro dia já vieram as matérias, as manchetes, tentando tornar o caso um problema com uma pessoa que não tem nada a ver com o caso. E digo mais, a CGU fez essa investigação toda e no meio do ano passado entregou um relatório para o INSS a respeito do que tinha sido levantado na apuração e nessa investigação. E esse relatório, esse problema, foi abordado numa reunião da diretoria do INSS, onde a advogada do Sindinap, a advogada do sindicato do qual o irmão do presidente Lula faz parte, foi a única pessoa que levantou a questão e disse: a gente precisa discutir esse assunto é sério. E o assunto não foi discutido e na reunião seguinte também não. Então, além do mais, a advogada do sindicato é que trouxe esse problema para a direção, para ser discutido no comitê do INSS, para a gente ver o absurdo que é tentar transformar o problema dessa fraude, que é um problema grave, sério, de proporções ainda não conhecidas, e é isso uma grande preocupação do governo hoje, porque ninguém sabe o tamanho desse rombo, né? E tentar transformar isso numa discussão política com um sindicato que não é o alvo dessa investigação nem de longe, né? A grande maioria dos investigados, onde já foi encontrado dinheiro, joias, quadras, etc., são organizações que surgiram nos últimos anos, durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, e fizeram esses acordos enquanto esses governos estavam vigentes. Então, tem muita coisa para ser analisada, mas se tem uma coisa que não precisa ser analisada nessa história, é o papel do irmão do presidente Lula, que não tem nada a ver com essa investigação até o momento. E olha só, Rodrigo, a oposição já se mobiliza na Câmara para colher assinaturas em favor de uma CPI para investigar a fraude no INSS. E amanhã o ministro Carlos Lupe vai falar em 2 comissões no Congresso. Uma na Câmara, sobre a Previdência, e outra no Senado, sobre a transparência. A transparência é o que estamos buscando aí, né, Rodrigo? E há uma tentativa, essa CPI no ICL urgente, a gente até trouxe aqui, que o marqueteiro do bolsonarismo, Duda Lima, né, até já elaborou um nome para essa CPI. Ele tem até um nome que é a CPI contra o roubo dos aposentados. Então, é uma tentativa de fazer uma marketagem aí para levantar a possibilidade de desgastar o governo Lula. Vamos lembrar, eu comentava isso um pouco mais cedo, Elô, que o bolsonarismo, enquanto estava falando de economia, estava conseguindo desgastar o governo, até porque havia questões concretas. Aumento de preço de comida, tudo isso não era invenção, era fato. Juntaram com aquela história do Pix, que ali sim foi uma manipulação, e conseguiram reduzir a popularidade do Lula. Deixaram de falar nisso, deixaram de falar em economia, começaram a falar em anistia sem parar, o Lula conseguiu
fôlego e se recuperou. Saiu hoje uma pesquisa mostrando que o Lula está recuperando a popularidade. Então, essa pauta do INSS, a oposição tem um prato cheio para tentar voltar a desgastar o governo Lula num tema concreto, né? Tentar mostrar que houve tal, e houve fraude, né? Mas a hora que você vai e se debruça nos fatos, você vê que quem investigou foi o governo Lula. E a fraude começou no governo passado, como estava explicando aqui a Elô. Das 11 entidades, 9, né? 9 atuavam antes. Eu queria Rodrigo. Não, Elô, eu ia só falar sobre o Frei Chico, né? Ele não é apenas o irmão do Lula. Ele é o irmão que trouxe o Lula para o sindicato e para a política. O Lula, todo mundo acho que conhece essa história, não gostava muito de política quando era jovem. Tinha aquela coisa, política não é para mim e tal. E o irmão dele era um militante, mais velho, era um militante de esquerda, formado no antigo Partidão e tal. E foi convencendo o Lula, você precisa ir para o sindicato, vem para o sindicato, vamos debater, vamos participar de assembleia. Então, ele era o irmão mais politizado, curioso isso, né, Roberto? Muito. O irmão mais velho que trouxe o Lula, falou, vem cá, vou te ensinar. E aí ensinou o Lula a entrar na militância política. Então, atacar o Frei Chico é atacar diretamente o Lula, é evidente. Assim como atacar agora o Lupe é uma tentativa de desgastar o Lula no momento em que ele começa a recuperar a popularidade, né, Elô? Acho que a Elô queria complementar sobre isso. Vai lá, Elô. Eu queria falar algumas coisas. Por exemplo, vocês se lembram quem é que foi quem capitaneou a formação, a criação da CPMI do 8 de janeiro? Foi a direita. E quem é que se deu muito mal com a CPMI do 8 de janeiro? Foi a direita. É verdade. E a gente tem a possibilidade de ver exatamente a mesma coisa com essa fraude do INSS. Eles tentarem fazer uma CPI na Câmara e o maior culpado vai ser o governo passado e o governo do Temer. Então, eu acho que eles vão tomar cuidado e talvez seja muito bom até que saia essa CPI. Só não vai ser bom porque muda o assunto, o Congresso precisa discutir isenção para quem ganha até 5 mil, tem outros temas mais importantes. Agora, eu acho, Rodrigo, que o Lupe é um prato feito para a oposição, né? Porque é um nome difícil, não é uma pessoa conhecida por já ter tido envolvimentos com situações complicadas no passado. Ele não é que nem o ministro das Comunicações, que era uma indicação do Davi Alcolumbre, e o ministro cai, e o Davi Alcolumbre vai lá e indica outra pessoa. Não, o Lupe é o dono do PDT. Sim. Ele é o dono do partido. Se ele for demitido, né, você tem aí uma ruptura com o PDT, Sim. que o governo não vai fazer se não tiver necessidade. Então, amanhã, ele vai ser devidamente descascado na Câmara e no Senado. Eu conversei com o Rui Carneiro, que é o deputado, que é o líder da comissão da Câmara, onde ele foi convidado para participar. Ele é do Podemos, esse partido que vai absorver o PSDB, né? E ele estava no avião e ele me disse o seguinte, foi feito o convite, ele aceitou, ele podia agora recusar, porque esse convite é antigo, ele podia arranjar uma desculpa e dizer que não podia ir. Aí o deputado Rui Carneiro disse para mim o seguinte, ele confirmou, eu acho que ele está bastante seguro. Claro que quem fez o requerimento para o convite fui eu mesmo, e ele terá abertura, uma exposição a respeito dos andamentos dos projetos da pasta, ele vai poder falar sobre o que ele quiser, mas na hora das perguntas, eu mesmo, que sou presidente da comissão, farei perguntas sobre o INSS e tenho certeza que os demais parlamentares também o farão. Essa comissão tem ainda duas cadeiras vagas que pertencem ao PL. E o PL está planejando, segundo uma matéria que eu li hoje à tarde, colocar deputados bastante escandalosos para fazer cortes nas mídias sociais. Então, das duas vagas, eles estão considerando quem? Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Gayer, Bia Kicis, para vocês verem o quilate da turma que vai estar lá. Mas eu tentei saber hoje qual é a visão do Palácio do Planalto a respeito dessa situação do Lupe. Afinal de contas, todo mundo falando, pressão para ele deixar o ministério. E eu vi uma pessoa do Planalto me dizer o seguinte, o presidente Lula sempre diz, você sabe o que você fez.
Então, cada um tem que responder pelos seus atos. E, por enquanto, não existe nenhuma indicação da Polícia Federal ou da CGU que o ministro Lupe estivesse, de alguma maneira, envolvido nessas fraudes. Então, o que eu depreendi da conversa foi, enquanto não tiver uma indicação de envolvimento do ministro com a fraude, ou de comprovação da leniência, né, de permitir, saber e permitir que ela acontecesse, não se mexe com o ministro Lupe. Isso aí, precisamos que as investigações avancem, né, para a gente saber de fato a responsabilidade de cada um. Heloísa Vilela, boa noite, obrigada. E já vi que amanhã teremos cortes, né, das falas do Lupe, principalmente da oposição ali em pleno ataque. Vai ser desossado. Exatamente. Beijo para você, obrigada. Será até amanhã. desossada. Tchau, tchau, até amanhã. Valeu.